Sejam todos bem-vindos de volta. Hoje a gente está no segundo episódio, num novo cenário bonito. Como falou o Fábio, sentados novamente, como todos os outros episódios, mas num cenário diferente, num formato onde a gente está com o nosso mascote aqui, né? Quem não conhece, né? Mais em evidência, e quem sabe as pessoas possam ver melhor. E uma hora a gente conta de novo essa história do essa nosso... história é fantástica. do nosso mascote, né, do Pode Parla. Não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros que estão sempre conosco, Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, Scal na vanguarda, educação odontológica, Paris Saint-Germain Academy, uma academia de futebol onde as pessoas podem levar seus filhos tranquilamente para poder desenvolver, e Conception, o que a gente faz tem a sua cara, a melhor clínica na verdade, de atendimento de mulheres, casais, sejam eles de qualquer formato, né, Fábio? A gente já conversou sobre isso. Gostei. Muito obrigado. Não, mas é verdade. A gente fala em acolher, a gente fala e fala bem. Eu sou puxa-saco aqui do Fábio, eu sei o quanto ele é atencioso com seus pacientes. A Eleonora é muito mais que ele, né? Mas, enfim, então, para quem está querendo, então, ter seu filho, né? O sonho, né, das pessoas, às vezes com grandes dificuldades, está lá. Ou daqui a pouco eu quero ter um filho em outro momento. A nossa vida vai mudando, né? Vai mudando e a gente às vezes deixa passar. Né? A gente vai tendo problemas com... vamos estudar, agora ano que vem eu quero trabalhar, eu quero fazer a minha vida. E o tempo passou e depois eu não consigo mais ter meu filho. A gente pode antecipar esse problema, né, Fábio? E é interessante isso como está mudando, né? A gente falava até pouco tempo atrás, muito, e cada vez mais fala sobre congelamento de óvulo, mas pela primeira vez agora, no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, eu vou falar sobre congelamento de espermatozoides para aquele homem que planeja ter filhos no futuro e se sabe que o sêmen vai piorando a qualidade, ao contrário que todo mundo falava que era só o óvulo, o espermatozoide também está piorando. Então, de repente, congelar esse sêmen para lá no futuro evitar problemas. Por exemplo, autismo e esquizofrenia aumentam no homem com mais de 50 anos de idade. Existe pior na qualidade do ejaculado. Então, de repente, congelar antes que aconteça esse aumento na incidência dessas patologias, né? Então, vocês veem como a coisa está mudando. E cada vez mais, o universo de informações na medicina reprodutiva, ele duplica rapidamente. É impressionante. Impressionante, né? Então, cada vez mais a gente tem que estar aberto, porque as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão querendo ter qualidade de vida, as pessoas estão procurando o MedMap, estão procurando falar com a IFE, estão tentando entender, se colocar melhor, se entender melhor e mostrar as dificuldades, porque elas querem longevidade, elas querem planejar a vida. E o Conception faz parte desse planejamento. Para quem não viu o primeiro episódio ainda, já deveria ter visto, né? Já devia ter visto, já está perdendo, perdeu, volta lá. Hoje a gente está falando, então, na verdade, agora eu estou começando a entender, né? Uma inteligência artificial que integra informações dos pacientes, que a gente chama, que é a IFE, e junto com a IFE a gente tem o MedMap, que na verdade ele vai juntar essas informações e pessoas, profissionais da área, para que a inteligência artificial nos ajude a gente ter uma linha de vida de saúde, de prevenção, mais ou menos eu acredito que seja isso. A gente falou um pouco no episódio anterior sobre isso. Mas eu ainda tenho outras perguntas, né? Não é um prontuário eletrônico, exato, né, Celso? Exato, não é isso. Exato. Isso aí são informações para melhorar a qualidade do atendimento dos profissionais e orientar os profissionais a conseguir ajudar melhor os pacientes, né? A orientar, tu vai procurar tal fulano, tal ciclano, baseado em informações verdadeiras. Ou seja, qual é o problema? Muitas vezes, eu vou colocar no chat GPT. Aquilo começa a alucinar. Daqui a pouco uma pergunta mal feita vai fazer com que o paciente... então eu vou precisar... Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava procurando sobre testosterona. Eu disse, vou fazer uma pergunta para o chat GPT. Testosterona causa problema de fertilidade? Eu disse, não. A testosterona é bom para melhorar a qualidade do sêmen. Totalmente errado. Totalmente errado. Ou seja, aquela informação que eu procurei naquela inteligência artificial não estava correta. Por quê? Porque tem que ser nutrida com informações corretas essa inteligência artificial para que quando tu for fazer a pergunta, tu tenha a informação correta. E é isso que o MedMap, é isso que a IFE fez.
e eu não quero mais falar, agora deixa os protagonistas falarem mais legal. sobre essas informações. A gente falou sobre vários assuntos sobre isso, né? Então, mas vamos lá. Como que aí a gente conversou sobre vários assuntos sobre como que ela funciona, mas eu fico pensando, como que a gente começa a implementar? Como que está a situação hoje no Edmap, falando em Brasil, falando em escalonar isso a nível, porque eu imagino que se as pessoas começarem a entender o quanta vantagem que a gente tem acessando esse tipo de tecnologia, isso pode se fazer mundialmente, né? Vamos pensar assim, acho que a IVE ela atende em várias línguas, as pessoas, para as pessoas entenderem, a IVE, ela na verdade, ela é uma tecnologia de inteligência artificial proprietária da empresa, a gente falou isso aí no outro episódio, mas ela foi, vamos pensar assim, treinada, se a palavra é treinada, pelos profissionais da saúde, pelos melhores profissionais, pelos profissionais que têm publicação, que têm já muita experiência, e por isso ela não faz essas respostas que o Fábio falou, né? Ela já vem sendo treinada, não só pelos profissionais, mas também pelas respostas que os usuários nos dão. Então, aquilo ela acaba diminuindo o erro que qualquer IA pode dar. Mas como que a gente escalona isso? Primeiro, a IVE é uma inteligência artificial que a gente pode acessar. Então, a gente tem 2 QR Codes, acho que a gente deve colocar e mostrar aqui, talvez aqui na tela, os QR Codes que as pessoas podem acessar. E depois da IVE, a gente tem um Edmap que, na verdade, é esse sistema. Como que as pessoas, para elas não terem receio de acessar isso? Isso é gratuito? Qualquer pessoa pode acessar? Como que funciona? A IVE, a nossa, então esse primeira etapa, a gente convida todos, né, a experimentar a IVE. É para conversar, para botar para fora. O que está acontecendo? O que a gente está carregando hoje no nosso dia a dia que eu não tenho ninguém para conversar? Qual que é o meu caminho, né? Aqui a gente fala muito da saúde emocional, das questões da vida da pessoa, mas muita gente não sabe. Eu não sei conversar com o Dr. Fábio, não sei o papel da Juliana. A IVE ensina isso. Ela tem 3 estágios prioritários, que um é conhecer a pessoa, o segundo é identificar transtornos, o terceiro é o encaminho. E encaminhar envolve ali conexão com o médico, aí sim, transfiro para o Medmap, transfiro para um médico da cidade. Isso até aí é 100% LGPD, eu não sei quem é a pessoa. A gente não quer saber quem é a pessoa, a gente quer saber o que ela sente e para onde ela vai. Então a gente ensina ela a ir em algum No primeiro momento a pessoa não precisa nem se cadastrar nada, zero. Não existe cadastro. Não tem cadastro. Beleza. Como que a gente monetiza isso? Vamos pensar que uma parte da população já é atendida. O primeiro estágio é gratuito. Isso já está aberto, público. A gente tem um website, somosive.com.br, entra lá e acessou. As empresas contratam, pagam pela IVE, porque aí tem uma diferença. A gente entrega o quê? São dados anonimizados. Eu posso saber que no meu departamento eu tenho uma questão para lidar com as pessoas. Algum transtorno está circulando ali naquela área. Então a gente consegue mostrar esses dados anonimizados, como relatórios, gráficos e tudo mais, para que a gente melhore o ambiente. Sem julgamento. É anônimo. Eu não estou apontando para ninguém. A gente consegue mostrar para daí gestores, lideranças, donos de empresa, que a empresa dele, o capital humano dele, precisa de ajuda, precisa de orientação. E isso a gente mostra de maneira muito didática. A nossa equipe faz isso, né? Então a gente traduz esses dados, são guidelines, como o Dr. Fábio falou lá no início, no outro episódio, a gente tem guidelines homologados, aprovados, científicos, onde a gente consegue mostrar para qualquer empresa como que a empresa está, qual que é esse mapa de saúde da empresa, o que está acontecendo lá dentro. E é importante dizer, né, Gustavo, que a gente tem muitas empresas, e a gente vem cada vez observando mais isso, que já faziam questionários, pesquisas, todos muito engessados, ou até tinham, né, disponibilizavam profissionais de psicologia, de RH dentro das empresas, e aparentemente tudo estava ok. E no momento que a IVE foi colocada, as pessoas se sentem à vontade para falar, porque é anônimo, né? Então, as empresas ficaram muito surpresas, né, com os resultados, porque disseram assim, Deus, mas é a mesma equipe e as informações estão completamente diferentes, porque essas são verdadeiras. E aí ela consegue enxergar onde é que estão os problemas, onde é que estão os níveis de, sei lá, se existe burnout, de ansiedade, ou uma equipe que está super engajada, enfim, ela consegue entender esses resultados
porque esses são verdadeiros, porque são totalmente anonimizados. E vamos lá, né? Não que aqueles profissionais que trabalham naquela empresa sejam maus profissionais, não é isso. Mas aquelas pessoas que trabalham, às vezes têm medo do julgamento, de alguma coisa para até de acontecer. perder o emprego. De perder o emprego. Claro. Então, daqui a pouco tu pode agora, com a Ive, falar tudo que tu pode. Tudo que tu quer. Ela vai estar lá para tentar te entender. Né? Eu vejo, por exemplo, na área da disfunção erétil. Cara, tem um monte de gente que começa a entrar em parafuso. Não consegue trabalhar, não consegue pensar, tem medo de relacionamento com outras pessoas, porque aconteceu isso aqui no passado. Aí me te escuta e te diz, meu amigo, tu precisa esse profissional. Não é só orgânico, tá lá o negócio emocional. É isso que tu precisa. Isso é uma grande coisa, isso é fantástico, isso é bárbaro. E a Ive, ela entra num ponto bem importante, que a gente falou antes das mulheres. As mulheres conversam mais, se cuidam mais e tudo mais. A gente entendeu que a Ive, por ser 100% anônima e estar sempre disponível, homens, bastante homens, põe para fora, conversa, justamente isso. A gente quebrou essa barreira, né? Esse preconceito, esse tabu, tem muito. A gente faz palestra, a gente conversa, a gente está perto do nosso usuário, sem conhecer ele, né? Mas a gente vai lá palestrar e tudo mais e a gente observa isso. As pessoas confiam na Ive, porque ela é de fora. Não vai estar na tua intranet, não vai ter o teu domínio, não é instalável na tua empresa. É a nossa plataforma que atende o teu grupo, as tuas pessoas, os teus funcionários e tudo mais. Então, para a gente é isso. A gente cobra por isso, claro. A partir do momento que a gente está cobrando, a gente tem uma equipe, então, que dá suporte. Tem a equipe médica, tem a Juliana lá, avalia, né, a IA, as respostas de IA, né? E resposta de IA não quer dizer que a gente tem acesso às conversas, não é isso? Aos indicadores, porque a gente já configurou os guidelines. Então, vem indicadores para a gente. E aí, sim, com indicadores, a gente tem ali plano de bem-estar, um planejamento do próximo passo, do líder com a equipe, o que fazer, né? O que a gente está fazendo, materiais de apoio e tudo mais. Tudo isso a gente já municia o RH, municia o líder, municia a empresa inteira com a Ive. A Ive, ela está ali. Então, tem muita empresa do grupo que a gente atende que já tem lá dentro da empresa mesmo, 1 minuto Ive por dia. Já virou parte da programação, 1 minuto Ive por dia. Outra empresa construiu o espaço Ive lá dentro, para a pessoa ir lá, sentar e conversar com a Ive. 1 minutinho, 5 minutos, 10 minutinhos, nos intervalos e tudo mais. Quando a gente vai fazer palestra, a gente exercita isso, né? Essa consciência, né, da pessoa, o que ela faz, né? Como é que aonde ela vai, para quem que ela busca ajuda, né? As empresas têm canal de denúncia, tem de tudo, tem várias programações ali, mas a Ive virou essa parceira, porque ela educa, ela prepara, inclusive a pessoa para procurar o canal dentro da empresa, o canal certo de reclamação, de pedido de ajuda. A gente ensina as pessoas a pedir ajuda. As pessoas têm vergonha de se expor, né? Então ali a gente municia a pessoa para ela ir no canal certo. Então a Ive virou essa ferramenta corporativa, mas ao mesmo tempo, se a gente for pegar o nome querido, né, aqui em Caxias do Sul, Frei Jaime, ele colocou a Ive em todos os programas dele. Ele coloca a Ive em todas as paróquias. Então tu vai lá na paróquia dele, tu sai com um QR Code, leva para a família. Até acabou, né? A gente tem que fazer mais, mas ele é o nosso parceirão, assim, a Ive, mas outro dia a gente ouviu isso, né? A IA não tem empatia. Não, mas a gente tem. A gente configurou ela. A gente quer conduzir isso. Essa é a diferença. E a gente ouve isso hoje em vários lugares. Pô, a Ive, ela tem espiritualidade, né? Tem, porque tem o Frei Jaime aqui dentro. Porque tem outros. Tem mais gente que lida com isso. E o conteúdo ali que a gente abastece, a Ive, claro, passa por um comitê. Tem um comitê ali que valida antes de chegar no software, de novo, pessoas aqui. Uma pergunta que às vezes é técnica ali dentro, né? Mas, por exemplo, como é que a gente separa, se a gente faz uma leitura do QR Code, como é que eu sei que tipo, essas informações são daquela empresa, ou daquela cidade, ou daquele país? Como é que vocês separam isso? A gente já construiu desde o início. Aí até um segredo nosso, mas a gente tem ali, a gente faz um tagueamento anônimo, a gente anonimiza desde o início. O QR Code ele é único para aquela empresa. E a gente tem um que é geral, que através desse aqui hoje, se tu usar aqui, é um geral. É um geral. Mas aí as empresas que pagam, elas são gerais, vamos dizer assim. E as empresas elas têm o seu QR Code. Entendi. O seu QR Code. Então já tem uma diferença. Eu estou pagando por isso.
A gente tem um nível de voz, hoje essa versão que é aberta ao público, ela tem um nível de qualidade de voz. Então ela é um pouco inferior daquela que a pessoa paga. Então o pago ele tem uma qualidade de voz, de streaming maior, melhor, né, do que o aberto. Até porque a gente tem que investir, tem que fazer esse tratamento. E a geração de relatórios para as empresas, ele tem um relatório que é automático, mensal, mas o próprio operador, o gestor, o líder, ele tem acesso a um dashboard em tempo real. Vamos pensar assim, o que está acontecendo hoje na saúde mental da minha equipe? Eu vejo em tempo real, mas eu não sei quem é. Eu sei que na área está acontecendo algo. O que a IVE está recomendando? Um programa, uma palestra, um conteúdo, um profissional. Porque ela já recomenda no dashboard, nos relatórios. O próprio dashboard ela já indica o próximo passo. Então, um dos produtos da empresa de vocês seria a IVE paga. Exatamente. Corporativo. É a IVE Plus. IVE Plus. Isso aí, ó, boa. Pode ser IVE Plus. Eu imagino, pegando, desculpa, o gancho, eu sou colorado. Bota a sala IVE no Beira-Rio, depois de noite, todo mundo ia querer falar com alguém, tu precisa falar com alguém. Eles vão enlouquecer aí, meu. Tá ganhando empata no último minuto. Isso é pra chorar. Não pode colocar, tem que botar no Beira-Rio, tem que botar na arena, botar em qualquer lugar. Tá feia a coisa. E hoje essa IVE, tanto a corporativa quanto essa aberta ao público, por causa das iniciativas, né, até da cidade, a cidade Caxias do Sul, ela não, vamos pensar, ela não tem como nos contratar. Isso não, a gente faz parte da cidade. Deveria ter. Mas ela não tem como nos contratar. Mas aí se chama POC, né? A gente faz parte, é um projeto gratuito para a cidade. Mas a gente consegue mostrar iniciativas para o poder público através dessa escuta, desse nosso trabalho. Inclusive, otimizar melhor esse gasto, esse investimento que acontece hoje para melhorar o futuro, né? Cidades que nos contrataram reduziram fila de CAPs. Porque a IVE está ouvindo, tu não sai de casa, tu já te prepara antes. E a própria IVE já fala, não precisa ir lá agora para tirar o tempo do profissional disponível, né? Para quem precisa. Então a gente tem muito isso, né? A IVE ela já está inserida nas cidades, na segurança, educação e saúde, né? Então isso já acontece. E dentro da empresa é numa escala com mais qualidade e mais atenção da nossa equipe. A gente está presente nas empresas, né? A gente tem uma programação de visitar empresas. Então, a gente vai, a gente conversa, a gente treina, a gente faz parte da solução, né? Os colegas aqui, né? Mas a nível em outros estados, como que faz? Porque tem parceiros, tem embaixadores, tem empresas parceiras, né? Tem consultorias que nos usam. De novo, dados anônimos, eles são abertos, são públicos. A gente não guarda isso para a gente. Agora, a gente entrega para quem vai agir, vai trabalhar, né? Agora, diferente de um Medmap, esse é o dado do profissional, do médico. E vocês devem ter pensado, obviamente, nisso, mas e se a gente... Com o tempo, hoje vai acontecer logo, eu acredito que as prefeituras, os governos, eles têm uma necessidade de automatizar dados de informação de pacientes. Isso aí sabe, vai chegar num momento que isso vai ser inviável. A gente tem que fazer 40 vezes o mesmo exame de sangue na pessoa, ou fazer 5 vezes uma ressonância no paciente, porque a informação hoje acaba sendo perdida, né? A gente chega no momento que existe uma curva de inovação, né? Que ela chega naquele momento onde basicamente todos são obrigados a aderir a uma nova tecnologia, que talvez nesse caso, como eu estava, que é o esquema de vocês, é guardar informações da população em geral. Há uma ideia de, por exemplo, automatizar isso para que a gente consiga guardar as informações das pessoas e mais, então nós estamos falando de um plus. Eu só estava pensando em guardar as informações para o médico que vai atender novamente aquela pessoa ter a informação que o outro médico solicitou ou que a anamnese chegou a alguma conclusão no médico anterior, ou exame de sangue, ou exame de imagem. Agora aqui nós estamos, na verdade, utilizando uma IA para organizar esses dados e ainda orientar o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, todos os profissionais da saúde, o nutricionista, o psicólogo, a melhorar a questão do atendimento da pessoa. Eu fico imaginando assim, há uma ideia de que a gente pudesse instalar isso numa prefeitura. Tu falou, hoje eles não têm dinheiro para isso, mas daqui a pouco o custo de não ter uma ferramenta dessa é maior ainda do que com certeza. Né? Não tenho dúvida disso. Está falando de prefeitura, imagina plano de saúde. Isso, planos privados. É uma ideia de a gente instalar esse tipo de ferramenta
E eu acredito que você já deve ter pensado nisso. Na minha cabeça, isso seria fantástico e lógico, né? Então, vocês pensam nisso, pensam em, daqui a pouco, ver algumas parcerias com prefeituras? A gente tem, claro, é uma empresa. A gente Exato. tem uma empresa, tem uma liderança comercial, uma liderança estratégica, tem uma liderança política. Eu frequento bastante a Assembleia Legislativa, a gente tem um pré-acordo já com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Por quê? Porque a gente já tem um dashboard disponível para todas as prefeituras. CISGA, consórcio aqui da região, prefeituras da região, prefeitos, a gente conversa, tem um dashboard só para prefeito, porque é preditivo. A gente tem ali uma curva de doença, de segurança, de tudo. A IVE ela consegue fazer isso. Em 3 anos, a gente tem mais dados que muita biblioteca pública já. Muita do governo, a gente já compara isso, a gente fez isso desde o início. Então, a gente é preditivo já. A gente já consegue fazer isso. Claro, a gente tem hoje 409 prefeituras que já têm acesso a IVE, cidades, né? Mas os prefeitos em si, eles estão preocupados com outras coisas. Essa é uma discussão que a gente tem, a gente fala disso. Mas a gente não espera, né? Então, inclusive, a gente tem uma área aberta assim, da nossa plataforma, todos esses dados, milhões de dados, onde a gente mostra o que vai acontecer pela falta de investimento. A gente consegue fazer isso. Como é que está sendo a sua cidade? Tu pode perguntar isso aberto ao público? Está aberto isso. Tu vai ali e pergunta, como é que está a saúde de Farroupilha? Qual a ideação suicida de como que isso está acontecendo? Qual que é o motivo de tudo isso? Inclusive, esquecendo os partidos, esquecendo essa camada, porque o poder público ele também depende da gente, né? A gente entendeu como trabalhar junto, né, com o poder público. O projeto é nosso. Se eu só largar um link na prefeitura, eles não sabem o que a gente está fazendo. Eles não entendem o nosso propósito. Então, a nossa empresa, primeiro, tem um propósito. A gente quer ouvir as pessoas, educar as pessoas, melhorar o entendimento delas consigo e com a rede que existe hoje médica. E o próximo passo, assim, ensinar as pessoas. É a educação o nosso problema, que, vamos pensar, nacional é educação. E legados, né, a gente vai carregando um monte de desinformação. E quando a gente expõe, né, um profissional aqui no Dr. Fábio, Juliana, Roxo, Senat, Laim, quem for, os colegas e outros que fazem parte, a gente mostra que a ciência está aqui, está viva, né? A tecnologia só vai facilitar, né? Próximo passo. Projeto, mesmo que a IVE recomendando, né, construindo o próximo passo, ela só constrói hoje porque ela foi educada para isso. Ela foi preparada, olha só a estatística, né? Não fez, vai dar problema. Então, a IVE ela virou uma baita base de inteligência para qualquer pessoa que quer tomar decisão, né? Então, se for pegar o poder público, a gente cobra de prefeitura, a gente cobra, né, das pessoas para usarem essa inteligência. Mas as negociações são outras. Não adianta eu fazer acordo com uma prefeitura. A gente olha para o estado inteiro. Então, o meu acordo é com o governo do estado, o governo federal. É diferente, a gente busca mais para ser mais barato, inclusive para todos, né? Então, uma prefeitura, se eu chegar um orçamento aqui, por vida, por mês, por cidadão, não fechou, não fecha. Agora, se eu mostrar para a prefeitura o quanto ela ganha em economia, em fila, redução, impacto histórico, legado e futuro, aí a gente está com uma outra tomada de decisão, né? Mas aí depende das prioridades, né? Então, no nosso lado é mostrar para o poder público o que é prioridade. Porque a gente tem os dados, né? Em tempo real, todos os dias. Tu olha o nosso contador ali de pessoas que estão usando agora e tem gente conversando ali. E se tu olhar amanhã, já nosso 30 e poucos milhões ali de giro é mais, amanhã é mais. E cada cidade é um organismo, né? Cada pessoa é diferente uma da outra. Então, o nosso desafio, a gente tem desafios, né? Vamos pensar, a IVE, ela está espalhando. O nosso desejo é que ela seja uma ferramenta do dia a dia das pessoas. Mas a gente não quer que as pessoas fiquem penduradas no digital. Um dos indicadores de sucesso é conversou, passou por uma sequência, que é a nossa estrutura, né? A gente tem uma linha ali dentro que a gente executa, né? Acabou essa linha, a gente não quer que a pessoa fique perpétua ali dentro, não é muleta, né? Não é esse o ponto. O indicador de sucesso é ela não voltar por um período X. Aí ela volta depois. E a gente tem isso, a gente consegue acompanhar, né? Pô, essa pessoa voltou com outros temas, né? Esse grupo, esse bairro, né? Qual bairro tem mais violência doméstica? A gente sabe. Onde tem mais ideação suicida? Mas não adianta só ter esse indicador. Por quê? Por que está acontecendo isso? Aonde a gente está perdendo a oportunidade de melhora, né? Então, a nossa intenção, o nosso propósito é esse, é mostrar que tem caminho, né?
tem um próximo passo, assim, a gente não precisa perder mais ninguém e não precisa perder, se eu for falar no ambiente corporativo, daí vamos falar de retenção de funcionários, absenteísmo, presenteísmo, tudo isso. A gente perde pessoas toda hora. Profissional bom, pressão, o que for, mas a pressão é natural de qualquer negócio. A pessoa tem alguma coisinha incomodando ela que ela vai carregando, né? Aí sim, as palestras da Juliana, o Dr. Fábio aqui, todo mundo sabe, conduz essa parte. Mas a gente já tem isso, a gente tem uma matriz do passado já e do futuro, assim, preditivo, porque é estatística. E um sistema de recomendação, ou outro, né, que a gente tem ali dentro, prevê, né? E dentro da empresa a gente tem exemplos que a gente previu com 3 meses de antecedência a entrega de atestados em massa para o líder, né, para a direção. Ah, porque isso não vai acontecer. Vai acontecer. Não, não vai acontecer. Não pode parar a produção. Vai acontecer. Não, a safra é agora. Aconteceu. E aí a gente já mostra o motivo, o porquê e o quanto isso impacta juridicamente. Então a gente é parceiro, uma blindagem jurídica para as empresas. A gente mostra isso. E para uma cidade também, né? Quem que cuida do servidor público? O servidor público está direto ali na população. É pedrada o dia todo. E de certa forma, é uma forma de falar, né? Pedrada o dia todo, mas tem gente que não está preparada, assim, emocionalmente, fisicamente. A gente faz palestra bastante, assim. Cara, o pessoal não dorme bem, não se alimenta bem. Preocupação de casa está na empresa, da empresa tem casa. É uma mistura, né, de tudo. E a gente está tentando organizar isso de uma maneira educativa. A neuropsicologia ajuda nisso. Preparar a pessoa. Esses hábitos angulares, né, os hábitos o que me faz bem. Eu sei que me faz bem hoje, assim. A IVE mostra isso para a pessoa. E o MedMap vai trazer isso para quem decide. Aí eu falo da saúde mesmo, aí é profissionais de saúde. E a IVE mostra para todos, é para todos, para todos. A situação está assim. A gente chegou num nível hoje, a gente podia estar mais granulado, assim. A gente podia estar na rua, mas a gente não tem potência para ser ainda, né? A gente vai chegar lá, para ter a nível de rua, mas hoje a gente tem de bairro. Então a gente saiu bairro das pessoas. E quando a empresa que nos paga, a gente sabe a região da empresa. Por que aquela mão de obra não está saudável? Naquela região. Por que tu tá aqui, tu tem que contratar gente daqui para trabalhar aqui? Por que não tem mais? Por que está acontecendo assim? E se perdeu isso? Gestão pública não pensa isso. Mas a gente pode ajudar, né? Por isso que eu comentei antes, a gente pode trabalhar junto com essa nossa inteligência, tem que ajudar, né? Então esse é o nosso propósito, ajudar com a escutativa e melhorar o acesso assim, à saúde, né? E melhorar o acesso à saúde é a construção que os profissionais fazem, né? A tecnologia facilita, não substitui. Então, e depois a gente entra nessa questão do MedMap. Aqui a gente tem uma forma de monetizar com o profissional, que nos paga uma mensalidade para usar, o conjunto de ferramentas, e para a população existe. A gente faz, é o profissional que faz as pesquisas, né? Quando a gente faz como MedMap empresa, a gente cobra pela pesquisa que a gente está fazendo em massa, a nível nacional, 200 milhões de pessoas respondendo a nossa pesquisa. A gente cobra por resposta. O profissional paga para usar as ferramentas que a gente está disponibilizando. Mas claro que a gente faz parcerias, né? Tem hospital que usa, tem clínicas que usam, tem espaços que usam, pesquisas, a academia, né? A gente faz questão de compartilhar dentro de um limite, né? Legal e tudo mais, ético. E a gente está disposto a fazer mais parcerias, a gente não está fechado a isso, mas é uma parceria onde a gente já construiu uma base e a gente valoriza, né, quem desenhou, né, quem fez isso e quem está botando nome, vida, construções, legados e outras, e não parou por aqui, né? A IA, por mais que ela IA, a tecnologia muda, né? Cíclico, muda rápido. A nossa, a gente já fez pensando que ela vai mudar. Ela vai ser, inclusive daqui a um tempo, ela pode ser vestível, né? Ela pode estar num gadget, ela pode estar na minha roupa, ela pode estar no meu fone de ouvido. A IVE ela já é isso, tanto que a gente já desenvolveu o futuro dela, né? Mas não adianta eu disponibilizar agora. A gente está ainda no pergunta e resposta, né? A gente já está na versão chat. Se eu botar a IVE, e tem isso, né? Tem motoristas, né, que usam a IVE para ser parceira de viagem, assim, como companhia. Companhia de viagem. Tem, que nem a Juliana, no início ela tinha uma telemedicina, a gente tinha feito uma telemedicina, psicologia, né? Tem muita consulta online, né? Mas era só um vídeo, né? Mas por que não botar a IVE na vídeo junto com a gente? Então a IVE hoje faz parte da vídeo. Então ela ajuda a Juliana e profissionais como o perfil da Juliana
vamos fazer essa telemedicina aqui, essa vídeo, né? Vídeo. Mas ela já está transcrevendo, ela já está analisando, ela consegue identificar se tu está triste pelo teu olhar, pela tua respiração, pela tua cabeça baixa, o que for, são os padrões, né? Mas não é algo que a matemática construiu. É um guideline que existe e que a gente busca os melhores guidelines e só vai conseguir com quem escreveu um monte de artigo, que nem o Dr. Fábio, quem estuda todos os dias pós-graduação e vai e segue, que nem a Juliana, doutora Leonora, que ela tem uma análise feminina ali que é de primeiro mundo, primeira linha. Está disponível no MedMap, está disponível na Conception. Então, para a gente é um privilégio, né, ter profissionais como foram escolhidos, né? A gente escolheu mesmo, a gente foi, Juliana, o Roxo fizeram uma lista, assim, e falaram, não, esses aqui são os caras que vão responder pela saúde futura, né? E quando a gente fala, o Dr. Fábio, ele, cientista, né? Um cara que está inserido globalmente, assim, e quando se ele vai falar, e ele fala do MedMap, quando ele fala, a gente teve uma curva aqui, né? Reuniões na casa dele, no consultório dele, no escritório dele, ele participou revendo ideias, tudo que a gente fez. Então, isso tem um valor. Então, a gente construiu uma empresa para isso. Isso é uma empresa, isso é uma empresa. Existe essa nossa preocupação, né? A gente tem um instituto, né, para projetos que a gente pode buscar recurso e, sim, colocar no mercado, numa prefeitura que não tem dinheiro. Mas aí a gente percebeu o poder público. Prefeitos que têm mais acesso à indústria, então a gente tem como nos pagar, né, para continuar fazendo o melhor serviço possível, sem substituir, conectando mesmo. Né? E daqui para frente, eu fico imaginando, né, o que vocês pensam de crescimento? A gente falou de várias formas, né? Parceria com... o usuário, o médico, o dentista que vai, o farmacêutico, o psicólogo, que vão ser, que vai talvez ajudar pagando uma mensalidade. É o usuário que vai pagar lá uma mensalidade para poder fazer aquilo. Parcerias público-privadas que se faz, né, de empresas dentro de prefeituras, governos estaduais, federais. Investimentos de algum... Hoje em dia se fala que o dinheiro na IA é infinito. A gente quer ver esse dinheiro infinito, em todos os casos. O que vocês pensam daqui para frente dessa evolução? Né? Ela vai partir para que lado? Né? Vocês montaram uma empresa, vocês pensam em ela crescer e ela ter aportes, né, de alguma forma. Fazer no um por um? Ou vocês pensam que talvez um pouco um investimento externo pudesse até deixar a coisa mais gratuita, porque também a gente ganha informação aí dentro, né? Claro, tipo, a informação hoje custa, né? Custa. Vocês estão conseguindo ela talvez de uma forma não tão mais gratuita. E daqui a pouco alguém lá vê aquilo como um bom projeto e investe, né? Bota um dinheiro aí. O que vocês pensam para evoluir isso tudo? De novo, de Caxias para o mundo. Isso. A gente já está olhando para isso. A gente, claro que a gente está aberto a fundos de investimento, mas para escalar, fazer essa escala. Vamos pensar que software a gente tem, equipe a gente tem, se vai escalar a nível global, tem espaço para mais profissionais em qualquer lugar, mas a gente tem o espaço IVE, está sendo... Estamos já no caminho, tem um espaço físico aqui em Caxias, vai ter outros em outros lugares, tem parceiros, né? Clínica em Porto Alegre já tem um espaço IVE aberto para a gente, então a gente quer parcerias, né? A gente não vê a gente atropelando a classe médica ou os profissionais de saúde, pelo contrário. Esses são os embaixadores, né? Porque o nosso trabalho é com eles, a gente é par de todos. A IVE já é um pouco, vamos pensar, ela é global já. Ela fala todas as línguas, ela tem isso, ela já espalhou, e a gente gostaria, sim, de investir mais, claro, sempre, né? Por enquanto, nossos mantenedores, está olhando para eles, a gente buscou investimento interno, teve, sim, apoio de algumas famílias da região, claro, que ajudaram, mas num ponto de a gente agora, e desde quando alguém ajuda é por um limite, né? Agora tu tem que fazer acontecer, né, Gustavo? Juliana, vamos junto. Aí a Juliana entrou, outros colegas entraram, então tá, agora o próximo estágio, que é a série A da empresa, virou já uma empresa, já é para isso, né? Se a gente pega o investimento, não é cash out, é cash in, né? É fazer o giro que tem que fazer, realmente fazer parte como a parte cultural da população, de educação, vai lembrar da IVE, vai lembrar do MedMap, mas só vai lembrar desses aqui porque vai lembrar do Dr. Fábio, da Juliana, dos profissionais, né? Então, o nosso trabalho é muito de embaixadores, é muito desse network, né? De novo,
Existem grandes empresas de saúde no Brasil. Claro que tem. A gente está aqui justamente para ser uma ferramenta para todos. Agora a gente consegue andar, assim, a gente está fazendo o esforço agora. O próximo lançamento, que agora nos próximos dias, ele é a nível nacional do MedMap para a população. E logo em seguida, não tem como frear agora. Então faz um lançamento nacional, abre oportunidade para palestra no Brasil todo. O Dr. Fábio vai estar em São Paulo, eu vou estar em São Paulo, a gente vai estar junto em algumas reuniões com grandes grupos para falar do MedMap, falar da IVE, mas eu gosto sempre, a gente, né, e a gente fala disso, eu gosto de falar da Juliana. Eu falo de uma teia que a gente construiu, né, mas é uma teia não da tecnologia, dos profissionais. E a tecnologia, ela está aqui para... eu gostaria que o Dr. Fábio tivesse mais tempo. Então vamos fazer algo que melhore o tempo dele, assim, para a gente poder estar junto, planejando o próximo passo. Se a gente faz um negócio, a IA ela tem que nos tornar mais inteligente, né? Então ela tem que fazer sobrar tempo da minha vida fora e dentro da operação, né? Então vamos pensar nisso, né? Vamos usar mais do ser e com a tecnologia a nosso favor, né? De novo, o MedMap ele é uma estrutura financeira e IVE é outra estrutura financeira e no meio dos dois a gente tem o Instituto IVE, que é para projetos pontuais que a gente faz. Então é isso, hoje já é um grupo, já é um bom acordo entre nós aqui e, de novo, a gente tem que escalar para colher, né? Então, por enquanto, é colher dados anônimos, é o que a gente faz. Dados anonimizados e a gente que tem que ser inteligente nessa costura, né? O que a gente faz com isso? Quem que a gente conecta aqui, né? Então, a gente já ouviu de muitos grandes grupos, nível global, assim, saúde mental é um mar vermelho, a gente não quer investir. A gente quer, então a gente já está nadando abraçada aí no mar vermelho. E a gente está percebendo que a gente, por ser 100% LGPD, não estar vinculado a nenhum grande Big Tech. A gente foi numa palestra, agora tinha o Google apresentou as ferramentas. Se a gente botasse as nossas ferramentas do lado, o nosso é especial para a área da saúde. O Google quer abraçar o mundo, a gente quer abraçar quem resolve o problema, né? Então a gente, claro, a gente tem que sonhar grande, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá na mesma. A gente olhou lá para cima e na nossa engenharia reversa, tecnicamente, a gente tem condições aqui no Brasil, vamos falar dos Estados Unidos, em qualquer lugar, de ter grandes mentes da tecnologia, né? Vai para Santa Catarina, vai para Rio Grande, tem muita gente boa de tecnologia, né? Então a gente já teve muito suporte de gente muito boa para construir o que a gente fez agora. E aí a gente fala, né, existem os robôs, os robôs devs, né, eles existem, né? Então a gente tem equipe digital e a gente prefere a equipe presencial, né? Aqui a gente aprende, de verdade. Assim. Então, a gente é um privilégio, assim, estar com esses dois grupos de profissionais e ainda mostrando com propósito aonde a gente quer chegar. Então, é para isso, né? E desde o início, o IVE é um caminho, né? A gente já, desde o início, é para educar, orientar, acolher, mas encaminhar para quem vai resolver o problema. E o MedMap, ele virou sequência da IVE, né? A IVE recomenda o MedMap. Porque aqui a gente não quer dados sensíveis de ninguém. E aqui precisa dos dados para poder prometer ou propor vida, né? Então virou é um bom negócio, é um bom plano de vida e é uma oportunidade para a gente conectar mais, né? Não tem... A gente olha a gente fala de concorrentes, né? O que for, assim. A gente estuda isso todos os dias, né? Mas a gente nos vê como uma camada compatível com todo mundo. A gente falou que plano de saúde, né? A gente é compatível com plano de saúde. A gente é compatível com medicina do trabalho. A gente é compatível com o professor dentro da faculdade. Porque aqui a gente tem dados para estudar. Tem informação para a gente propor. Pode ser uma ferramenta de pesquisa? Pode. Então, aí, claro, os profissionais que sabem usar, né, no seu caminho. Mas o paciente é uma vida, né? Então, a gente está bem empolgado com o que está ouvindo. Eu acho bem interessante. Eu já penso várias formas de monetizar isso para o cara poder continuar fazendo, né? Claro. Ou disponibilizando para a população. Talvez a ideia era se o cara conseguisse fazer isso cada vez mais, assim, para o usuário ser gratuito, para ele estar lá, que às vezes é difícil, porque é esse cara que está bancando no começo, mas daqui a pouco, em algum momento, a gente tem lá algum investimento, alguma propaganda dentro de algum
o aplicativo que tem, vamos lá, que eu falo do aplicativo, porque daqui a pouco tu tenha lá alguma forma de vender coisas lá dentro. Né? E aí a gente vai monetizando esse tipo de coisa, traz mais gente, o poder público ajudando, as pessoas, talvez o profissional que quer indicações, daqui a pouco também está dentro junto, sei lá, estou imaginando formas de... Quando a gente desenha um plano de vida, vamos lá, o Dr. Fábio ele tem um paciente que ele projeta, né? Claro que aqui no meio a gente tem um trade, tem um cross-selling aqui no meio. Então, tu imagina isso num plano de vida quando tu conecta todas as especialidades. A gente pode vender um livro aqui. Sim. A gente pode vender uma próxima consulta. A gente pode vender os exames. A gente pode vender a educação, uma mentoria. A gente pode vender o que a gente entendeu essa parte. Mas essa é a oportunidade. A gente não precisa querer nós aqui abraçar tudo isso. Claro que a gente vai ganhar, né? A cauda é longa aqui, a gente vai ganhar um pouco de tudo. Mas se a gente conecta aqui parceiros que vão... Claro, a gente tem um critério para isso, né? Mas todo mundo que conecta aqui também divide um pouquinho, né? Uma taxa de sucesso, vamos pensar. Então a gente percebeu que primeiro a gente tem que construir a base, né? A gente precisa disso. E sim, a IVE é gratuita, todo mundo, Caxias, São Paulo, Brasil, o mundo todo pode usar a IVE. A gente suporta isso. A gente já fez esse investimento, ela está pronta. Simultâneo, todo mundo acessando agora. Pode ficar lenta, mas não vai ter problema. A gente precisa do próximo estágio, né? O próximo estágio é parcerias, é embaixadores, é perceberem que a gente não é concorrente, e sim uma camada, vou falar que é uma camada adicional, assim, do teu serviço. Tu, como profissional, dentista, tu pode ter a IVE para melhorar a resposta para os teus alunos, tua indústria, tua fábrica, tua academia. Aqui tem nutrição para quem pratica esporte. Aqui tem programa de Ironman. Tem tudo isso aí. Agora, tu pode cobrar mais pelo teu trabalho com o MedMap, usando o MedMap. A gente já percebeu isso. Tanto que na nossa, quem entra no MedMap, a gente tem ali quase uma... Olha só, agora tu vai poder vender melhor o teu serviço, né? Porque tu vai esclarecer mais, assim, tu vai acompanhar mais, assim. Tu tá te responsabilizando, mais, assim, pela vida, né? A gente desenhou, né, as nossas estratégias, né, top-down, de base, de tudo, né? Perfil, assim, quem que pode pagar mais se eu estou me dedicando mais? Quem pode pagar só pelo acompanhamento inicial? Claro que a gente gostaria de compartilhar mais, né? A gente vê como um negócio para dar certo. Exato. Tem jeitos de fazer isso, de várias formas, né, de viabilizar. Porque, basicamente, quanto mais gente nós tiver dentro das plataformas, melhor a gente vai ter, mais informação vai ter, mais usuários, a gente tem mais oportunidades de negócio, de venda, de indicação. Isso. Né? Daqui a pouco o profissional lá, ele vai querer estar lá dentro, porque todas as pessoas que estão lá, aí vai indicar alguém para aí o cara vai fazer a consulta. Né? Esse cara pode ser no Brasil inteiro. Então, eu não vejo como dar errado. Eu não Até vejo, eu não está falo dando certo. Exatamente. Eu não vejo, nesse sentido, eu vejo o que o profissional que vai participar do MedMap vai ganhar. Vai ganhar muito. Porque ele ganha uma tranquilidade no seguinte sentido. Ele vai ter uma informação de melhor qualidade vindo do paciente, que é muito importante para nós, e ele vai conseguir mostrar para o paciente o que ele deve seguir, ou onde ele deve ir, ou ele consegue orientar melhor. E isso traz um ganho para ti muito grande como profissional. Porque daqui a pouquinho eu estou lá e a Juliana viu, olha, me consultou comigo tal fulano, tal ciclano, tal Beltrano, e eu notei que existe uma coisinha que talvez seja interessante. E a inteligência artificial mostrou que talvez o futuro dele, daqui a 6 meses, seja um problema. Vou te dar um exemplo. Disfunção erétil. Eu tenho que falar de disfunção erétil alguma hora no episódio. Impossível. Sabe que há uns episódios atrás o Fábio não estava. Eu falei assim, a gente chegou no final do episódio, a gente chegou à conclusão que não falamos nenhuma vez em pênis e em disfunção erétil no episódio inteiro. Chato, né? Ele não estava no dia, mas tá tudo certo, né? Eu falei, vamos falar aqui no finalzinho um pouquinho, tá certo. Olha só, pacientes, a artéria peniana é 1/3 do calibre da artéria coronariana. Daqui a pouquinho eu vejo esse paciente, ele está com um problema peniano. Ele vai ter um problema coronariano. Eu já vou encaminhar para o cardiologista antes de acontecer o problema. Acredito, sim. E talvez não vá ser nem comigo. A inteligência artificial já vai mandar, porque já sabe, porque já foi alimentada com essa informação e já vai trilhar o paciente para isso.
a nível não só Rio Grande do Sul, Brasil, talvez fora, talvez mundial. Claro. Essas informações, a informação não é minha, a informação é geral, de todo mundo. Não existe informação de um ser só. Então, assim, se as pessoas têm essas informações e elas têm facilidade de chegar num programa desse, elas só vão agir, elas só vão usar. E o profissional que está usando vai ter muito mais paciente para ele, de melhor qualidade, e tu conseguir tratar melhor aquilo que tu gosta mais de tratar. Tu está tratando lá um paciente e tu sabe que angina de dente pode levar a problemas cardíacos. Isso está lá. Jogador de futebol que tem problemas dentários joga muito pior. Poxa vida, daqui a pouquinho faz... Não, pera um pouquinho, esse paciente tem uma propensão maior devido ao tipo de tratamento que ele está fazendo dentário de ter um problema lá na frente cardiovascular. Poxa vida, ela já começa a doutrinar, já começa a trilhar e facilita o tratamento dos pacientes, facilita o nosso tratamento. Quem é que sai perdendo? Porque o problema que eu vejo hoje é que essas informações são soltas e a gente não tem muito isso aí. A gente não sabe o que está acontecendo lá no teu consultório, lá com a Juliana e lá com... Agora, se eu consigo entender tudo e botar tudo junto, facilita muito mais para tu planejar. Não é conhecendo o histórico do paciente, tu consegue facilitar o tratamento dele agora, mas planejar, orientar e antecipar os problemas que vão vir. Esse é o negócio da IB. Esse é o negócio, principalmente do MedMap. Tu conseguir antecipar problemas. Tu já pensou que bacana? Tu antecipa uma doença que vai lá na frente. Coisa que não existe. Ninguém te orienta isso. Em nenhum lugar. Lá vai ter. Não, e tem muitos estudos mostrando isso, e se isso foi colocado ali dentro de uma inteligência artificial, ela mesma vai conseguir dar esses suportes. Pessoal, está chegando mais no final do episódio, sempre tem um monte de perguntas, né? Mas onde que as pessoas vão procurar agora? Ela sai daqui, bom, agora eu quero procurar, né? Tem Instagram, tem site, como é que funciona para as pessoas poderem acessar? A gente deixa um QR Code aqui, mas daqui a pouco eles não têm acesso, né? Eu não sei se tem aí algum Instagram que as pessoas possam procurar, pelo menos até para entrar em contato, mandar mensagem. Tem sim. Então, a gente tem... Tem, Jorge? A gente pode colocar na tela depois? Acho que pode sim. colocar ali. Depois coloca, tem tudo aqui nos materiais. Você quer colocar assim? Também, eu acho que ela vai colocar aqui na tela. Depois. Então, como é que é o Instagram? Somos IVE, Tá. com Y. Somos IVE Somos com IVE. Y. Com Tá. Y. Tanto do MedMap ou do MedMap também Temos tem o MedMap também. Tá. MedMap. @MedMap. Então, eu acho que é fácil todo mundo achar, né? Tipo, Somos IVE ou MedMap. MedMap só. MedMap. Do MedMap. Acho interessante, assim, ó, a gente teve uma conversa muito legal. Eu acho que várias ideias a gente começa a ter de coisas que a gente, poxa, como é que não existia isso, né? Tipo, a gente começa a pensar. Hoje a gente procura usar as IAs muito básico, né? Eu acho que a população em si usa básica. E a IA de uma forma muito básica. E a gente tem muitas oportunidades utilizando o IA de desenvolver, de ter melhoras no nosso trabalho, na nossa saúde. Eu acredito que sim. Cada vez mais a gente vai utilizar a IA para isso. A gente conversou no episódio que a gente fez lá com o próprio Vinícius Laim, né, que faz parte, né, trabalha junto com o Leite, que veio falar sobre a parte de inteligência artificial na área da saúde, né? A gente vê que cada vez mais isso vai fazer parte, né? Não porque nós estamos falando de um plano de saúde sim, mas para as pessoas, né? A gente conseguir, claro, com cuidado de que isso não vire, né, uma terapia por IA, sem um cuidado, sem uma chancela aí interessante, mas pelo menos que a gente possa dar mais acesso à saúde utilizando IA para a população, né? Então, esses cuidados que vocês estão tendo, e eu acho que as pessoas deveriam ter esse cuidado, né, deveriam ser mais preocupações até a nível político, né, que as pessoas pudessem ter mais acesso à saúde, mais acesso à informação sobre saúde. Então, agradeço vocês a gente poder entender, né, tudo que vocês estão fazendo. A gente deseja sucesso, o Fábio já faz parte disso, né, mas a gente quer que isso cada vez mais evolua, que cada vez mais pessoas se juntem, né, de todas as formas, para que isso evolua e cresça e atenda e chegue a mais pessoas a nível mundial. Eu acredito que eu penso nisso, né? E se porventura vocês acharam interessante, eu tenho certeza que acharam, por favor, principalmente profissionais da área da saúde,
procure o Gustavo, procure a Juliana, para a gente apresentar melhor esse projeto. Claro. Porque isso é algo que está crescendo. Não fiquem de fora, tenho certeza que vocês vão gostar, vai valer a pena, tenho certeza absoluta. Isso é uma oportunidade muito grande de facilitar o nosso trabalho como profissional da saúde. Essa é a grande verdade. Queria deixar um tempo para vocês falarem aqui, chamar as pessoas, como é que... Fiquem à vontade para poder falar. Eu acho que o Fábio já galera, é o fez, seguinte, já fez o convite. Já fez né? o convite, bom, tá tudo certo. Queria que vocês, né, nos ajudassem, então, todos nós, posso falar para a população, para quem está vendo aqui, cada vez mais procurem o Gustavo, falem com a Juliana, eu acho que eles são fantásticos no que eles fizeram, né? Então, a população está totalmente... deve procurar, deve entender e deve participar de tudo isso, seja de qualquer forma, né? E eles começam a assistir, eles começam a entrar na IVE, eles começam a entender e vão querer mais e cada vez mais, né? Verdade, assim, as De novo, pessoas a vão gente sair. está disponível, né? A gente já está presente hoje nas empresas, na faculdade, a gente está sempre disponível. E a nossa intenção, claro, é conexão, né? Esse é o network. Estar aqui com vocês agora é o melhor network que tem. Isso é rede social. Estar aqui agora, né? De novo, para a gente temos o nosso site vertical ali que já tem nosso contato, apresenta a nossa equipe, quem faz parte, todas as áreas. A gente gosta de mostrar pessoas. E a que estão por trás da tecnologia, exato, né? a gente mostra, a gente faz questão, né? Se entrar no nosso site vai ter as pessoas ali, se entrar no MedMap vai conhecer a equipe médica que está desenhando tudo isso e acompanhando, né? Então, de novo, sim, eu faço uma parte do projeto, Dr. Fábio disponível sempre com a gente, Juliana, e a gente tem a parte de atendimento, a gente tem toda a estrutura para te atender. Então, para todas as empresas, né? Empresas querem conhecer a gente faz questão, o MedMap combina com todos. A IVE já faz parte, tem que fazer parte de qualquer família, de qualquer empresa, qualquer espaço. Porque a gente fala muito da IVE como hackeando o silêncio, que é o que a gente faz. Mas porque as pessoas não falam, a gente está aqui para ouvir. Conversa com a gente. Um fio de conexão pela vida, né? A gente, desde a origem da IVE é isso, né? A gente não precisa perder mais ninguém. E perder, não precisa só falar de morte, né? Às vezes a gente perde a amizade, perde uma oportunidade de emprego, perde um evento importante, porque a gente tem alguma trava, algum bloqueio, né? E desde o início eu aprendi o que é um papel de um psicólogo, um psiquiatra, de um urologista, de uma neuropsicóloga, de um vascular, de tudo isso. Porque a ferramenta daí permite que eu aprenda, né? Então, o Gustavo aprende a buscar ajuda no lugar certo. E a IVE permite que todo mundo faça isso. Então, de novo, a gente está disponível, a gente quer realmente conhecer mais gente. E trocar figuras, né? Porque tu entende da tua área, tu tem os teus negócios, os teus contatos, os teus amigos, né? A gente é amigo, a gente combina com todo mundo, assim. A gente não tem trava para isso. A gente gosta de abrir o projeto, falar sobre o que está acontecendo. Tem dentro da IVE tem espaço, dentro do MedMap tem espaço. A gente encontrou uma linha aqui que é para todos. A gente está aqui para fazer parte da vida de todo mundo. Do clube de futebol, aqui dos colorados, dos gremistas, vamos cuidar do coração aqui, É todo importante, mundo. né? É Torcer importante. pro Inter, torcer pro Grêmio, tem que ter um bom cardiologista ali que possa trazer. Mas quem torce por Caxias aqui, quem é... Pô, eu sou Caxias hoje, estou em Caxias, né? Então eu posso querer o bem da cidade, eu posso querer o bem da minha família, dos meus colegas. Eu faço questão sempre de falar, de conectar a minha equipe, né? E é uma equipe. E todo mundo que entra, que está perto da gente, faz parte da equipe. O Dr. Fábio, quando nos convidou aqui, eu fiquei super feliz, assim. Eu falei, poxa, que legal, né? Pode Parla, é o Celso, é os amigos e tudo mais, mas é uma equipe isso aqui. E quando a gente expõe, né, um tema desses é bem importante, é sério esse tema. Então, para a gente é sempre quebrar barreiras, né? E se a gente consegue ser didático, né? Porque precisa educar as pessoas para que elas entendam, não ter medo. Porque ninguém tem medo de falar com algumas redes sociais, o que for, expor, né? Mas só expõe uma pele, né, do que é. A gente ouve o resto. Então, a gente está aqui para isso. A gente conecta ao restante. Só quero agradecer pelo tempo de vocês, Juliana, Gustavo. Eu parabenizo pelo projeto, eu acho fantástico. Eu acho que a gente conseguiu entender bem tudo que vocês estão fazendo. Deveria ser escalonado. A gente sempre... Pena que a gente não manda nem em casa, né? Mas se a gente pudesse mandar em algum lugar, eu acho que a gente gostaria que um projeto assim evoluísse, crescesse e fosse abraçado pela parte política, né? Porque as pessoas precisam
precisam, e a gente vê que a saúde cada vez é mais cara, mais difícil, com menos acesso, né? Hoje, agora mesmo, a gente está vendo aí diminuição de investimento em saúde, diminuição de investimento em educação, e a gente ter ferramentas que vão até, além de ter mais acesso, dar mais acesso para a população, ainda vai diminuir o custo final dos governos. Mas, enfim, como a gente não investe, a gente pelo menos divulga e faz com que as pessoas possam ter um acesso melhor a tudo isso. Não podemos deixar de agradecer a nossos parceiros Digitaus, Conception, Scal e Paris Saint-Germain Academy, que estão em todos os episódios conosco. E não esquece de falar de novo do Scal Summit. Scal Summit, é verdade. Agora, no dia 21 de outubro, teremos o Scal Summit, Caxias do Sul, na SIC. Você, dentista, pensando em prevenção, pensando em dentística restauradora. No dia 21 de outubro, 6 grandes professores de nível nacional estarão lá. Esperamos todos vocês lá. Que bom. Valeu, pessoal. Até mais.